Oi, meninas. Eu entrei um pouquinho antes para ir testando aqui. Logo a gente vai começar. Oi, quem tá chegando? Oi, gente. Eu entrei um pouquinho antes pra gente testar aqui a internet, ver se tá tudo certo. E nós já vamos começar, tá bom? Oiê. Oi, Nelise. Oi, Oi, pessoal que tá chegando agora. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, pessoal que está chegando. Nós já vamos começar. Estamos aguardando mais um pouquinho, mas a gente já pode começar um pouquinho da nossa conversa. Sejam todos bem-vindos. A Nelise é a nossa psicóloga, nossa profissional da saúde mental que vai estar com a gente, já está online também. Ai, Thaís, querida. eu vou deixando por você. Vai ser conduzido pela Jane e eu vou estar aqui só na base da assessoria para alguma dúvida mais específica, tá bom? Então, beleza, vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Nelise, quer contar um pouquinho sobre você? O que que você faz? Talvez até o pessoal ir entrando a gente aguardar. É só colocar que sou psicóloga, formada em 2010, sou psicóloga clínica há um pouco mais de 7 anos e dentro da psicologia clínica um pouco mais voltada para a maternidade, principalmente o puerpério, para as mulheres, família também, né? Mas a saúde mental entra em todas essas dinâmicas, né? E hoje, o convite da Jane, estou aqui só para falar um pouquinho mais especificamente do momento que nós estamos vivenciando, né? E para quem tiver alguma dúvida muito específica, passar uma questão de alguns roteiros, alguns materiais, sugestões, mas esperando principalmente as dúvidas de vocês. Legal. Então, pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Ficamos muito felizes por vocês estarem aqui. Eu sou a Jennifer. Para quem ainda não me conhece, eu sou pedagoga, sou educadora social, trabalho no CRAS aqui em Toledo. Atuo com adolescentes de 15 a 17 anos. E agora, nesse período, nós estamos um pouco afastados, né, dos nossos atendimentos devido a essa pandemia. E muitas pessoas têm conversado, têm vindo compartilhar algumas angústias, alguns sentimentos, né, referentes a todo esse contexto que nós estamos vivendo. Muitas pessoas tendo a ansiedade muito mais forte nesse período, né? Então, nesse sentido, nós conversamos e chegamos à conclusão que seria interessante trazer alguém profissional para falar sobre isso, né? Sobre a saúde mental, sobre os cuidados que nós temos que ter agora nesse período. É interessante lembrar que é uma fase, né? Que vai passar, isso vai passar, mas de qualquer forma é algo que tem nos assolado muito. Então, agora o pessoal
entrando, né? Sejam bem-vindos quem está entrando agora. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática que é tão importante nesses dias que nós estamos vivendo. Não sabemos ainda quanto tempo vai durar tudo isso, né? Mas nós esperamos que esse período que nós estamos um pouco mais isolados da sociedade, que a gente consiga minimamente ter uma qualidade de vida e consiga viver esse período com o mínimo de sofrimento possível, né? Então, pessoal, acho que para começar a nossa conversa, vai ser uma conversa mesmo. Convido vocês, quem quiser, enviar perguntas aí durante essa nossa conversa com a Nelise, e depois no final a gente faz as respostas. Ela faz as respostas, né? A gente vai fazendo essa conversa de uma forma bem tranquila. E aí, inicialmente, gostaria de comentar sobre esse momento que nós estamos vivendo. É uma pandemia. É um momento que é diferente para todo mundo. Né? Ninguém nunca passou por esse período, né? Acredito que a maioria das pessoas, pelo menos, não passou por esse período. E agora nós estamos tendo várias coisas diferentes na nossa rotina, na nossa vida. E tudo isso nos causa esse sentimento de medo, de ansiedade, de angústia. E aí é importante que a gente cuide de nós mesmos, cuide das pessoas que nós amamos. Então, Nelise, o que você tem para dizer aí para nós de início? Sejam bem-vindos quem está entrando agora, estou vendo que tem uma galera entrando, que bom. E aí, Nelise, o que você tem para dizer para nós aí para começar essa nossa conversa? Eu até mandei para a Jenny antes, eu fiz uma colinha de algum... Já existem vários materiais sendo circulados, em específico esse material no qual estou baseando para passar para vocês é um material elaborado por psicólogos e por nutricionistas. Tem sido divulgado nos nossos grupos de psicologia, grupos de psicólogos, WhatsApp, e onde ele inicia principalmente falando sobre os nossos 3 principais sentimentos desse momento, que é a ansiedade, o medo e a preocupação, que são os que estão mais evidentes. Faz com que nós fiquemos ansiosos diante da perspectiva de vida, de não saber, de ficarmos isolados por 14 dias ou não, quanto tempo vai durar. Esse medo do contágio ou não, medos financeiros, medos do isolamento. E depois também temos a questão da preocupação com tudo isso, como nós ficaremos, né? Todas as situações entre essas duas. E aí, um dos sentimentos principais que mais tem assolado, ou pelo menos na procura, é principalmente com a ansiedade. Na verdade, a ansiedade ela está bem constante na gente, só que ela está bem mais acentuada nesse momento. Então, esse material ele fala principalmente acerca da ansiedade. Eu quero ficar à disposição, já colocar antes, porque daí esse material eu posso estar enviando para quem tiver interesse, é só entrar em contato. No meu Instagram tem o telefone, o WhatsApp, eu encaminho para quem tiver interesse de ter ele mais passo a passo, mais elaborado, ele tem tabela, questões para você, de passo a passo para você praticar em casa algumas das outras questões nesses manejos. Então, uma das primeiras questões que ela fala nesse texto, que são uma psicóloga e uma nutricionista, é sobre a aceitação da ansiedade, aceitar que esse período da ansiedade ela é, sim, participativa da nossa vida, de o que é a ansiedade e entender que nós estamos passando por ela, não negá-la, né? Porque daí a gente não consegue ter esse acesso a ela, compreender o que ela está nos ocasionando nesse momento, quais sentimentos a mais que ela traz, quais sensações. Então, aceitando a ansiedade, também de que, como a Jenny focou ali no comecinho, é uma pandemia que é uma coisa que a gente espera que passe. Mas não tem como a gente mudar nesse exato momento essas questões, dizer que agora, o que eu posso fazer? As orientações já foram passadas, dos cuidados básicos pessoais, o isolamento, sair só de casa quem precisar especificamente, né, de alguns serviços muito necessários. Eu estava acompanhando agora, antes da gente começar, uma live da Thaís Anela, que eu sei que ela entrou aqui no vídeo, e do Nelson Sabadin, que é um obstetra, e ela, a doula, também acho que enfermeira obstetra, e eles estavam falando justamente para esse período, para gestantes, para as mães, e sobre esses cuidados também. Então, nós não conseguimos mudar essa situação, então quando a gente aceita a nossa ansiedade, aceitando a situação atual, já é um primeiro passo para a gente lidar com essa ansiedade.
Outra questão, voltando para o nosso presente, porque a ansiedade é um excesso de preocupação que volta lá para aqueles 3 sentimentos que eu falei no início. Então, a preocupação com o futuro, como vai ser? Quanto tempo vai durar? Será que eu vou aguentar? Quanto tempo eu vou ficar sem ver aquela pessoa? Quando eu vou voltar a trabalhar? A minha questão financeira? Quando a minha vida vai voltar ao normal? Pode ser que ela nunca mais volte a ser como era antes, principalmente. Então, quando eu me foco aqui nesse presente, o que eu estou vivenciando agora? Então, tenho que ficar 14 dias em isolamento. Estou para esse presente. Foco aqui. O que eu vou fazer, então? Dentro de casa, com os outros trabalhos que eu vou precisar fazer ou não. Meu trabalho tem como eu fazer ele online ou de outra forma. Então, eu vou focando nesse presente. E uma das orientações que eles passam é as sensações do seu corpo, principalmente. Volte para a sensação. Quando a gente fala de ficar na mente, no pensamento, não são coisas palpáveis e eu não consigo calcular a dimensão de onde a minha mente pode ir. Então, um pensamento, a maioria das pessoas, se conseguir parar para pensar nisso agora, de um pensamento eu vou indo para outro, outro, e aí ele não para, e eu já não sei a proporção. Às vezes eu não consigo nem pensar lembrar qual foi meu pensamento inicial, porque ele vai tomando uma proporção muito grande. Então, uma das técnicas principais é voltar para o teu corpo. O que eu estou sentindo? É uma dor no estômago, é uma dor de cabeça, são calafrios, sinto fome, vontade de comer muito grande, a minha perna não para de balançar, coloco coisas na boca. Como, de que forma que tá, o meu corpo está manifestando essa ansiedade. Então, eu trago para o meu presente, eu foco, trago para aqui agora. Então, é uma das primeiras orientações. E uma coisa muito bacana de algumas orientações, e eu acho importante a gente ressaltar aqui, anotar. Porque senão, se eu só olhar para a minha percepção, eu ainda vou estar naquele processo de imaginação. Então, quando eu pego um papel, uma caneta, um lápis e anoto, então eu tenho que parar para fazer e focar de uma forma. Eu externalizo aquilo que eu estou sentindo, pensando e observando. Então, uma forma mais palpável para essa percepção. Então, eu vou anotar tudo isso. Quando fala do presente, ainda fala para olhar a nossa volta. Coisas que eu estou olhando. Qual o ambiente que eu estou da casa nesse momento? Se é apartamento, se é casa, se tem quintal. O que eu observo nesse momento à minha volta. Quais móveis tem, quais objetos de decoração tem, se não tem, se eu sinto falta ou não. E eu vou lá para aquele mesmo processo. Eu vou anotar tudo que eu estou percebendo à minha volta. Geralmente, quando eu paro para fazer isso, se o meu pico de ansiedade está alto, eu já consigo dar uma amenizada nela. Já consigo que ela baixe para eu poder fazer e me concentrar. Porque daí eu tenho que respirar, parar, olhar para aquele objeto, me concentrar e escrever. Então eu consigo, com essa observação e anotação, diminuí-la. E uma das coisas básicas que todos eles orientam, que é a respiração. Parar para respirar, quando eu volto lá para o meu corpo, para o meu ambiente, respiro fundo, inspiro e expiro. E aí aqui lá no material, eu não vou entrar, não é a minha área, é questão de meditação. Mas no material, eles têm uma orientação para você fazer um passo a passo para incentivar a meditação no manejo da ansiedade, que é uma das orientações. Mas também fica aqui aberto, vocês devem estar acompanhando, muitas lives o tempo todo estão acontecendo, e muitos vídeos, materiais sendo divulgados. Tem muitos profissionais da área da saúde, da área física, fisioterapeutas, educadores, né? Educadores físicos, estão orientando bastante exercícios físicos para fazer em casa, com orientação, com cuidado, coisas que você podem fazer. Então é uma coisa de uma sugestão, tanto não só para a respiração, para a parte física, para estar fazendo e trazendo esse alívio mais imediato para a parte física da ansiedade, dessa manifestação. Então nós temos um pouquinho de descarga de adrenalina quando a gente faz essas atividades físicas. E ela coloca um passo a passo de algumas questões para a gente manusear a ansiedade. Vou falar eles bem sucintamente aqui. E aí, se vocês forem tendo alguma dúvida, vão digitando e mandando pra gente aí, tá? Que até agora não sei se está ficando muito claro ou não, estou falando muito rápido ou não. Nossa proposta é fazer uma live mais objetiva, direta, né? Isso. Você tá sendo atingida, né? Isso aí, Eu vou pessoal. Se falar tiverem só. perguntas, também podem ir mandando que a gente vai respondendo conforme for possível. Eu vou falar nesse passo a passo, que é uma sugestão também desse material. Uma das questões, isso eu já vi sendo divulgado não só nesse material, mas bastante divulgado em perfis
A minha maior parte é perfil de psicólogo, então o que eu mais vejo nos meus feeds de notícias são questões da área da psicologia. Então, uma questão é a rotina. A gente sabe que a rotina mudou muito drasticamente para algumas pessoas. Então, a rotina é uma coisa que você pode manter de certa forma do que já vinha sendo de quando você levava uma vida mais, antes com toda normal, natural, do que você vinha executando das outras atividades, que agora é sem sair de casa. O que seria essa rotina? O horário que você acorda. Eu acordava às 7, vou tentar acordar às 7, 7h30. É tentador ficar na cama, dormir um pouquinho mais. Agora a gente já teve uma mudança de clima, então essa oscilação de manhã tá fresquinho, aí à tarde que dá aquela esquentada, à noite é fresco novamente. Então é justamente um período para a gente ficar mais deitadinho, dar um pouco mais de vontade. Então essa rotina seria cuidar também com esse sono, o nosso despertar, e cuidar para a gente não dormir muito. Lembrando, o tempo todo estão lembrando a gente que não é férias, né? Que é o isolamento, então vamos focar nessa parte. Porque quando a gente dorme demais, a gente vai tendo uma procrastinação, a gente vai também reduzindo aquela parte de mais energia, e a gente vai ficando mais suscetível a estar mais lento, a mais deprimido quando a gente dorme demais. Então até o nosso sono ele tem, né, uma regulação. A gente tem estágios e ciclos de sono durante a noite, e aí o que acontece? Se a gente respeitar esse ciclo, a gente não vai ter tanta essa oscilação. Então é muito importante essa rotina quanto ao sono, horário de dormir, horário de levantar, para que a gente mantenha essa questão do sono bem especificamente dentro da nossa rotina. Então o sono é uma questão de muito cuidado. Se você tinha hábito de dormir no almoço, as sonecas, mantenha. Talvez você possa aumentar das 7 horas, de levantar às 7 horas da manhã e levantar às 7h30. Essa meia hora talvez não faça tanta diferença para você, mas você vai perceber se o seu ritmo era de 7 horas, 6 horas ou 8 horas de sono, para que você atinja todos os estágios do seu sono, dos seus ciclos, que a gente oscila entre sono leve e sono profundo. Então a gente vai oscilando. Geralmente quando eu acordo naturalmente, é quando eu já fiz essa oscilação. Eu estava em sono pesado, voltei para o sono leve e eu começo a despertar. Quando eu já tomo aquela consciência que o despertador vai tocar, tá pertinho, geralmente são sinais de que eu estou preparada já para acordar. Então eu mantenho essa rotina quanto ao meu sono. Higiene pessoal. Quem tinha o hábito de levantar e tomar banho para ir para o trabalho, eles consideram de manter essa rotina do banho, da higiene. Não ficar de pijama o dia todo, também é uma recomendação. Trocar de roupa, talvez eu não vá pôr aquela roupa do trabalho, mas eu vou ficar com meio termo dentro de casa, que seja um pouco confortável, mas que não seja o pijama, para eu não estender esse sentimento também. E aí, dentro da higiene pessoal, ela coloca do banho, de tudo isso, mas coloca também do ambiente estar higiênico, organizado. Dificilmente você vai se sentir bem se você for deixando, eu deixo a roupa aqui, eu deixo aquela louça, deixo o copo espalhado pela casa, um papel, um prato tá sujo que eu acabei de comer, e depois outro eu vou juntando. Então eu não vou trazendo essa organização para o meu ambiente. E aí dentro da higiene, ele fala não só a minha higiene pessoal, como a higiene do ambiente. Também são favoráveis para manter a minha mente mais organizada com o meu ambiente, que agora é um pouco diferente, né? Uma das outras coisas, até tinha conversado, a Luana até mandou aí um comentáriozinho, que ela estava até postando, inclusive, essa semana, sobre a vitamina D. Eles falam que é mais um hormônio, que tem um protocolo Coimbra, que eu conheci com uma pessoinha que entrou aí também, agora na live. Tomar esse sol. Às vezes o apartamento não seja tão possível, em algum momento a janela pode dar para entrar esse sol, como as prevenções, aí entra a parte da nutricionista dentro desse material que eu comentei, a parte da vitamina D e as alimentações, né? Também tem vários nutricionistas passando receitas práticas, fáceis, sucos, quantos sucos, receitas de sucos, própolis com limão e as outras questões, para que você vá tendo o aumento da sua imunidade para esse período, que independente do corona ou não, já era um período para a gente começar a se preparar nesse outono para as gripes, né, e os resfriados. Então, a outra questão que ele coloca é para tomar um pouquinho de sol, se for possível, 10 a 15 minutos. E eles falam das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, que é o pico do sol que libera a vitamina D. De 10 a 15 minutos por dia, se for possível. E aquelas pessoas que têm dificuldade, se for possível, também você pode manipular, entrar em contato com a nutricionista e ela recomenda a dosagem certinha. As farmácias estão trabalhando, conseguem fazer entrega perfeitamente para isso. Uma outra coisa é a conexão.
conecte com sua espiritualidade. E aqui a gente abre uma parte, não estamos falando só da questão religiosa. Nem todas as pessoas têm as mesmas crenças ou as mesmas religiões, por mais que o que uniu a Jane foi essa questão, a questão da pastoral da juventude, mas nós sabemos que nem todos têm uma religiosidade, mas tem uma espiritualidade, existe uma crença por trás de cada pessoa. Então, qual é a questão? Conectar com as suas crenças. É um processo também para que você ajude no manejo da ansiedade, da sua conexão com você mesma, para se voltar para esse momento, é uma oportunidade. No dia a dia a gente entra tão no automático para fazer as questões da rotina que a gente esquece dessa conexão, se é natureza, se não é. Procurar leitura sobre essas questões. Nossa, a bateria deu uma pitada aqui. E aí, dentro dessa conexão, eu sempre faço um parênteses, dentro do consultório mesmo, da perspectiva junguiana, que ele fala, se você não tem uma perspectiva ou uma crença, para que você vá atrás dessa crença e descobrir qual é a sua, porque ela é muito, muito importante para que você tenha visão de mundo e se colocar nesse mundo nas suas relações, porque senão é uma questão muito perdida, você vai ficar nesse meio termo, se eu não sei no que eu acredito, para que lado eu vou. Então eu fico muito suscetível também para as influências, inclusive para saber quais métodos eu acredito, mais naturais ou não, de que forma que eu acredito na medicina, que tipo de medicina, também é um momento para essas minhas crenças, para saber quais profissionais eu devo procurar. E aí, uma outra sugestãozinha lá no final tá sobre novas habilidades. Nem sempre vai ser possível, mas a gente está tendo liberação de muito material, aulas gratuitas, videoaulas, que dá para você procurar. Então você pode, eu vou aprender uma língua nova com algumas aulas no YouTube, para que eu tenha esse manejo da cidade e também da minha mente, para que ela se expanda através de outras formas, de outras perspectivas de vida. Então, aprender uma coisa nova é uma questão, se eu não me engano, que eles usam muito para falar da plasticidade neural. Quando a gente aprende algo novo, a gente está permitindo isso. É uma das outras sugestões que eles trazem nesse material. Então, resumidamente, são esses os tópicos do material. E aí, uma das coisas que eu quero colocar, como a gente não está em contato pessoal, dentro da psicologia, nos atendimentos individuais, o CFP, Conselho Federal de Psicologia, liberou que façam-se atendimentos individuais. Existe um cadastro no EPSI, que você é obrigatório ter esse cadastro, e já foi liberado, discutido, existem até teses de mestrado, sobre atendimento online da psicologia. E agora ele liberou, porém ele não libera de que o psicólogo vá lá, posteriormente, vá fazer esse cadastro regulamentado. Então existe também a regulamentação de trabalhos voluntários. Então, tem muitos psicólogos fazendo trabalho voluntário, atendimento psicológico online, para aqueles que sentem a necessidade de ter um acompanhamento diferente para esse momento. Então, também, se quiserem entrar em contato, se já não descobriram pelos hashtags ou de alguma forma, grupos, alguém já indicou. Então, também estou à disposição para passar contatos de profissionais que estão. É claro que eles têm certa demanda para que se depois tudo volte ou não, a rotina para dar conta de fazer esses acompanhamentos gratuitos online. E é uma excelente sugestão, além dos outros profissionais que eu citei anteriormente de atividade física, de nutrição, que estão o tempo todo disponíveis, mandando muita informação e orientação para todo mundo de qualidade, de muita qualidade. Resumidamente, seriam esses tópicos. E agora eu fico aqui aberta para as perguntas. Nelise, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão da produtividade, né? Existe uma certa cobrança de que nesse período de isolamento você tem que ser produtivo o tempo inteiro, né? E a gente viu, assim, nos últimos dias, algumas pessoas publicando que não conseguiram ser produtivas, e tá tudo bem, né? Não ser produtivo o tempo todo. Algumas pessoas conseguem fazer o trabalho remoto, né? O mesmo trabalho que faria no seu local de serviço, mas faz em casa. Outras pessoas não estão trabalhando. E aí acabam se sentindo muito cobradas por ter que ser produtivo o tempo inteiro. Mas, na verdade, se você não estiver sendo produtivo o tempo inteiro, tiver aquele tempo do ócio, também é importante, né? Com certeza. Veio uma matéria, inclusive, na nossa revista da Contato, agora do começo do ano, onde ela falava o título dela a respeito, chama atenção sobre isso, só que ela fala de um livro, e ali a reportagem ela está bem sucinta sobre a questão da nossa rapidez, de otimismo, de produtividade,
da necessidade dessa cobrança que estava vindo, e eu acho que nem estava em discussão ainda tão fortemente sobre o corona, sobre isolamento, sobre focar mais para a vida, rotina, ter mais tempo. E aí a discussão desse texto era justamente essa questão de quanto a gente se cobra na produtividade, o que seria essa produtividade baseada em alguém, em alguma estatística, em dados, é naquilo que eu me sinto bem, me sinto apta para fazer. E aí, então, essa é a medida mais drástica, né? De agora, não, nem todo mundo consegue fazer teletrabalho. A gente não consegue atender todos os pacientes online, nem todos os pacientes estão à vontade para fazer a psicoterapia online, nem todos estão afins. Alguns conseguem ficar mais tempo sem a psicoterapia, esperando para que como as coisas aconteçam. Então, aí é a cobrança. E aí, nesses outros textos também, que tudo bem se eu não produzir da mesma forma, porque eu não vou produzir da mesma forma. Se eu associo que o meu ambiente de trabalho, se a minha produção está lá e agora e associo que a minha casa é o meu descanso, como é que eu vou produzir da mesma forma? Quanto tempo eu levo para me adaptar a uma mudança, né? Quantas vezes? Ainda ele no texto fala, a gente precisa, a neurociência diz de 21 vezes repetir aquela rotina, aquela questão, para que ela seja mais internamente, faça parte de mim. Então, em 14 dias eu não vá conseguir dessa mesma forma. Não sei se ficou claro, eu vou precisar pegar o carregador do celular, que a bateria foi ultra Vai rápida. lá, tranquilo. Enquanto isso, quem tiver pergunta pode enviar. E assim que ela voltar, a gente já pode passar para essa etapa. Inclusive, nossa gratidão pela participação de vocês, pela interação. Beijo no coração de todo mundo. Estamos muito felizes por vocês estarem acompanhando. Voltei. Nelise, outra questão que eu acho que também é importante a gente citar aqui é o quanto o acesso à informação está muito rápido e a quantidade de informações que a gente está recebendo o tempo todo, né? Muitos grupos de WhatsApp, cada um traz assim contextos diferentes e posicionamentos às vezes políticos, sociais, enfim. Mas são pessoas que estão ali. E assim, como que a gente lida com tudo isso, com essa quantidade de informações que a gente tem o tempo todo, né? Uma das grandes sugestões é não estarem conectados o tempo todo. Aproveitar esse momento para não estar tanto com essa conexão, e aí uma das sugestões foi ali, quando você conecta com as suas crenças, que foi uma dos passos a passo ali do manejo da ansiedade, já permite que você não fique tão suscetível a tantas informações assim. Da onde eu quero? Uma das sugestões deles foram olhar sites especificamente de profissionais da área de medicina, da área de infectologia, dessas questões, onde essas pessoas estão treinadas e capacitadas para dar esse tipo de informação. Então, não ficar nos grupos de WhatsApp, repassando, lendo todas as mensagens. Se você for olhar os feeds, tem tantos compartilhamentos que você não dá conta, ligar a TV. Então, uma das sugestões deles, inclusive, foi: você já sabe qual é a questão de prevenção. Qual é a forma de se cuidar, lavar as mãos, evitar o contato, a forma de espirrar, não sair tanto de casa, só sair para as coisas necessárias, se quando for sair de casa, trocar de roupa, já tomar um banho, se lavar, depende se você tocou, chegou perto de muitas aglomerações ou não. Então, com esses cuidados e com essas questões básicas, não ficar mais então tão suscetíveis para isso, olhando o tempo todo, se atualizando quantas pessoas novas foram infectadas, quantas pessoas morreram no mundo e olhar, porque daí isso vai gerando mais ansiedade, aí vem aquela questão, não só da ansiedade, mas o medo e a preocupação. E a gente fala que o medo, dentro da psicologia sempre coloca, o medo ele é a porta de entrada para todas essas outras questões. Então começa com o medo. Quando eu tenho medo, eu vou abrindo para as outras questões. Então essas outras informações, elas não vão me confortar, provavelmente, nesse momento, né? Elas vão me deixar muito mais preocupada, ansiosa, com receios, então eu não vou conseguir me aliviar disso, vai aumentar esse meu sentimento. Então o ideal é filtrar e não ficar tão disponível, suscetível para tantas informações assim. Certo. Eu vi ali que o Adilson perguntou se tem sugestões de filmes, de séries. Acho que a gente já pode abrir para as perguntas, né? Acredito que seja sobre essa temática ou sugestões que a gente possa assistir agora nesse período que está com um pouquinho mais de tempo, enfim,
que você sugere para nós, Melise? Eu não tenho especificamente sugestões, porque é uma questão, acho que muito particular de gosto mesmo. Aham. Mas eu acabei não anotando aqui na colinha, mas nesse material eles têm sugestões específicas de documentários e filmes, né, para a questão mental mesmo, da saúde mental, de expandir, de ter um novo olhar, de estudar especificamente sobre isso. Mas a sugestão é atualizar séries que você queira, filmes que você não tenha tido tempo de assistir anteriormente, acompanhar uma série. Se for possível, não ficar repetindo séries, né? Voltar lá para uma repetição. Assista uma série nova, de um olhar novo, uma sugestão. Às vezes você não gosta daquele gênero, mas faz uma diferença. Aí eu vou mandar o material, Adilson. Então, é só conversar no WhatsApp que eu mando o material que tem essas sugestões. São alguns documentários bem diferentes, esses especificamente, que é a sugestão dentro desse material ali. Se eu não me engano, não sei se tem 6 documentários específicos, mais alguns filmes. E aí eu também tenho muitos PDFs de livros online aqui que estão rolando Ah, nos grupos como legal. sugestões. Então, para quem quiser, a gente está pensando só em filme e série, mas a gente pode ler, atualizar algumas leituras, alguns livros aí. E hoje tem bastante material online, fica muito mais fácil. Sim, sim, Também coloco à verdade. disposição para enviar para quem quiser, É uma em boa vários opção, gêneros. né? Certo. E aí tem mais uma pergunta que eu gostaria de fazer também, né? Eu trabalho na assistência social, né, no CRAS, e eu vejo que algumas pessoas que estão participando dessa linha de frente, né, dos serviços essenciais, enfim, mas principalmente quem está na área da saúde. A assistência agora também entrou nessa linha de serviço, mas quem está na área de saúde e outros serviços que também são considerados essenciais. Essas pessoas também estão passando por um certo sofrimento. Tem alguma mensagem assim, de acalento para essas pessoas que estão passando por esse momento? Porque também nos deixa muito angustiadas, né? A Elisa ali agora também veio conversar com a gente, né? São momentos bem diferentes, claro, mas assim, que deixa angustiado quem está tendo que ir trabalhar, porque nem todo mundo pode ficar em casa também, né? Então, assim, algo nesse sentido para a gente não surtar, né? Não pirar com isso, né? Eu gostaria de ter palavrinhas mágicas de conforto, de consolo. Seria muito pronta, né? Muito imediata. Mas eu vejo que muitas pessoas estão sendo gratas, estão colocando, compartilhando muito sobre o encorajamento, a gratidão para essas pessoas, como elas estão se arriscando, como os profissionais da saúde são importantes na nossa vida. É uma oportunidade da gente valorizar muito mais, né, essas áreas, o quanto eles lutam pela gente. Na live que eu estava assistindo anterior, inclusive o médico ele falava sobre isso, né? Que os cuidados, na verdade, para os profissionais da saúde já eram muito mais existentes, mas para a gente que não era uma coisa tão da prática, então eles já estavam habituados a terem esses cuidados com máscaras, com luvas, de contágio, e aí se torna muito mais uma questão global de medo, porque não era um hábito nosso, né? Usar uma máscara para sair, para ir no mercado, para ir numa farmácia, uma consulta médica, para não estar tão suscetível assim. Mas para essas pessoas, em alguns momentos elas vão ter que se isolar muito mais das famílias. E aí ali fala pra gente esse contato de isolamento para tentar outras formas, que seja dentro de videochamadas, manter contato com as pessoas que elas gostam, né? Estar em contato, ligar para essas pessoas, ouvir a voz. Mensagem de texto fica muito uma coisa muito distante, né? Então ouvir a pessoa, o que ela está fazendo, para se aproximar dessas pessoas é uma recomendação que eles passam e é voltar para elas mesmas, né? Voltar entendendo o que elas estão fazendo, a importância do trabalho delas, como é importante, quantas vidas estão salvando, porque geralmente é uma necessidade nossa, né? Saber a diferença que eu estou fazendo no mundo é uma coisa que me conforta. E quando eu tenho esse reconhecimento, e as pessoas que trabalham com essas pessoas, é muito importante que elas, principalmente, se você conhece alguém que trabalha, mandar, né, agradecimento para essas pessoas, saber que reconhece, que sente pelo que ela está passando e que está ali por ela, assim, feliz por ela, grata por ela. É uma forma também de vocês, a gente está esperando para eles, mas que a gente faça isso por eles também, né? Uhum. E é sempre importante manter esse contato com as pessoas que a gente gosta, né? Eu até Aham. brinquei essa semana que a gente está aproveitando esse momento para fazer coisas que a gente nunca tinha feito, né?
No domingo mesmo nós brincamos de stop por videochamada, uma coisa que a gente nunca faz, né? Não tem o hábito de fazer. Então também é um momento de se conhecer e reconhecer possibilidades também, né? São coisas que antes a gente não tinha o É, hábito e que talvez depois a gente pode até manter, se for algo saudável, né? A gente gostar também é aham. possível de fazer diferente. Uma sugestão que eu sempre dou para os pacientes, uma prática que a gente costuma executar muito, não só, principalmente para aquelas que já praticam a questão da mandala lunar, do autoconhecimento feminino, não só para essas pessoas, mas para outras também que gostam dessa questão das crenças do autoconhecimento, anotar seus sonhos. É um momento para você parar, para fazer essas anotações das percepções suas, quais pensamentos são frequentes, como você percebe. Um sonho que eu tive essa noite, mas eu não sonho, todo mundo sonha, a gente só não lembra. Mas aí uma das orientações acordei pela manhã, não lembro meu sonho, mas eu vou lá escrever. Não lembro que eu sonhei essa noite. Dormi tal hora, acordei tal hora e não me lembro do meu sonho. E se às vezes eu não lembro o meu sonho todo, mas eu lembro sensações. Eu me lembro que eu acordei com medo essa noite. Mas não lembro o que foi. Então, minha sensação era medo, eu acordei com o coração disparado, ou alguma questão assim, eu acordei, né, assustado, eu acordei feliz. Comecem com as sensações que você tem e depois até chegar num ponto que você vai começar a lembrar, acessar mais a sua memória de sonhos, porque eles vão falar muito sobre vocês nesse momento, sobre os seus conteúdos inconscientes, às vezes coisas, o sonho também é uma organização do dia, de tantas coisas que eu acabei lendo, tantas informações, meu sonho vai ser um processamento de todas essas informações que eu acabei tendo no decorrer do dia, essa enxurrada, né, de Uhum. conteúdo, mas é principalmente para esse momento para a conexão comigo mesma, para ter mais percepção, para alguém que for para terapia, pode ser um material muito bacana para o período de isolamento, as coisas que mais ressoaram em você, as coisas que mais vieram através dos seus sonhos. É um ótimo estudo pessoal, né? Uhum. Então tá bom, legal. A Elis perguntou ali sobre as técnicas de relaxamento. A gente tinha comentado já sobre um pouco sobre isso. Não sei se a Elise quer complementar mais alguma coisa, tem mais algo a colocar. Depois a gente vai deixar salva a live também, tá, pessoal? Aí vocês podem acompanhar desde o início também. Enfim, Elise, tem mais algo sobre as técnicas de relaxamento para passar? Algumas questões dessas que foi a gente colocou, não eram especificamente técnicas de relaxamento, né? Era o manejo da ansiedade. Então, as sugestões Isso. foram atividades físicas dos profissionais, com alimentação e tudo. E eu lembrei muito de um ponto da acupuntura. Eles falam ali da respiração, existe a meditação. Então, dentro desse material tem um passo a passo um pouco da meditação, que é uma das possibilidades, que a respiração é a maior delas. Mas existe um ponto, eu sempre passo para os pacientes esse ponto, que é um pontinho da acupuntura. É para a gente usar o pulso, né? Nosso pulso. Eles falam para a gente colocar aproximadamente 2 dedos abaixo. A gente tem umas linhas aqui no pulso, não sei se dá para ver muito bem, Uhum. né? Então a gente colocar os 2 dedos e aí esse terceiro dedo seria o ponto. Então eu vou lá e vou massagear esse ponto aqui. Eu posso fazer isso numa mão e depois na outra mão esse ponto. E respirando fundo enquanto eu faço. Para quem tem óleo essencial ou gosta de óleos essenciais, o óleo de lavanda é um ótimo óleo para a gente trabalhar esse pontinho aqui. Então, para você fazendo e respirando em casa, tem um difusor, não precisa ter necessariamente um difusor, pingar uma gota. Às vezes ele é bem forte para quem tem sensibilidade a cheiro no travesseiro ou um paninho no quarto e deixa ali perto, já vai ajudar para esse processo, para o sono, para a ansiedade também. E para algumas outras pessoas, alguns chás, para quem gosta de tomar um chazinho, né? Também pode aliviar bastante. Mas esse pontinho, acho que até se procurar na internet encontra. Eu aprendi com a acupunturista aí de Toledo, ela que passou esse Legal. pontinho e funcionou muito bem. Eu de pacientes falam assim, nossa, eles eu acabei adormecendo. Ah, Enquanto eu estava fazendo lá, deitada, respirando fundo, e o sono chegou, que ele dá uma boa relaxada. Então seria um ponto bem específico para a ansiedade mesmo. uhum. Legal, muito bom. Bom, então acho que das perguntas eram essas. Quero agradecer muito, 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 Nelise, por ter topado participar aqui com a gente, né? Nós pensamos nisso na segunda-feira e aí acho que uma coisa que nos
acalma, porque tem muitas pessoas passando por isso, né? E a gente não tá sozinho, ninguém tá sozinho nessa, né? Tá todo mundo junto. E a gente tem que cuidar da saúde mental, não pode deixar ela de lado, cuidar só da física, né? Tem que cuidar das duas, saúde física, saúde mental, uma complementa a outra, né? E quero agradecer muito pela disponibilidade, por ter se colocado à disposição. Thaís está mandando ali a sugestão de fazer isso mais vezes. Podemos fazer. Eu até pensei em colocar uma caixinha nos stories, daí quem quiser responder lá, né? Colocar temáticas diferentes. Se a Annelise topar, a gente pode até manter a parceria para outras vezes também, né? É uma forma legal também da gente trabalhar. E agradecer a todo mundo que participou, que interagiu e que acompanhou até aqui. Elise, quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer, estava vendo alguns comentários enquanto você falava, deu para dar uma atualizada. Parece que eles assistiram, interagiram, perguntaram, e aí me colocar à disposição pelo WhatsApp, que tem o contato ali no meu perfil, é esse, para mandar esse material, que a minha fala foi baseada especificamente nesse material, um pouco mais, para mandar, que lá já tem as séries, filmes, e tem o passo a passo de todas essas outras questões que a gente escorreu por aqui. Para quem também quiser sugestões de profissionais que estão atendendo gratuitamente online, também tem contatos de alguns. E não sei, alguma outra coisa que eu possa estar à disposição. Então podem mandar mensagem, porque tempo a gente está tendo bastante. E agradecer você, é claro, né, por lembrar de mim, com certeza. Eu não consigo fazer um coração inteiro, mas metade aqui. Tô segurando as pernas aqui, tá? Tá bom, beleza. Agradecer e me colocar à disposição para mais. Se couber, se eu tiver habilidade para falar, né, um pouquinho de conhecimento na área, senão a gente dá uma estudada também. Então tá bom. Belezinha, então. Muito obrigada, Nelise. Muito obrigada, pessoal. Vejo vocês em breve, né? Se vocês participaram, acho que gostaram da iniciativa. E se a gente puder contribuir com outros conhecimentos também, sempre que possível a gente pode trazer outras pessoas também de outras áreas, enfim. No que a gente puder agregar de conhecimento é sempre importante. Beleza, gente? Vou deixar a live salva aqui. Se alguém quiser me seguir para acompanhar nas próximas também, fica à vontade. Um beijo para todo mundo. Tchau!